minha tela aqui. Todos estão vendo? Acredito que sim, né? Sim. Bom, vamos lá então, pessoal. Meu nome é Miguel Rapoli, eu sou arquiteto de Java na CVC. Hoje em dia eu sou um dos arquitetos da equipe de B2B do Java, da CVC. Estou lá aproximadamente há uns 4 anos. A ideia desse bate-papo aqui é eu tentar mostrar para vocês um pouco do Java no mercado e como é o perfil do candidato que as empresas estão procurando. E se ainda é vantajoso, né, entrar no mercado de trabalho com Java, né, uma linguagem que a gente está falando aí de mais de 20 anos, né? Então vamos lá. Aqui é um breve histórico do Java. Ele começou em 1991. A ideia do Java inicial é eles darem um passo à frente no mundo da programação e da tecnologia. Eles acreditavam que os aparelhos domésticos e os computadores eles teriam uma ligação no futuro, né? Se eu não me engano, um dos primeiros projetos foi um controle remoto touchscreen. E o Java em si foi lançado em 1995, já com a adoção de algumas empresas, como a IBM, como eu propriamente cito aqui. E em 2003, o Java já tinha mais de 4 milhões de desenvolvedores. Isso daí é para vocês terem uma ideia de como essa adesão foi rápida, né? A gente está falando de 10 anos aí e já tínhamos 4 milhões de desenvolvedores, né? As principais características do Java, eu vou tentar aqui não ser muito técnico para não ficar algo muito chato também. É mais uma questão de dar um overview para vocês da linguagem e como se inserir nessa linguagem no mercado de trabalho atual. Então, as principais características do Java, orientação objeto. Então, a ideia da orientação objeto seria organizar o mundo real, em objetos. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que a gente tem uma planta de uma casa. Aí nessa planta tem porta, tem janela, esses seriam os atributos da classe. E quando você instanciasse esta classe, quando você desse um new nessa casa, você estaria alocando um espaço em memória e transformando-na em um objeto. Bom, o Java ele é muito conhecido pela sua portabilidade, ou seja, você pode desenvolver a sua aplicação Java no Linux da sua casa e ele vai rodar no Windows, vai rodar no Mac, tendo a JVM, né, instalada aonde for, até no aparelho de celular, ela consegue rodar perfeitamente, né? É uma linguagem que tem muita robustez, porque você consegue fazer aplicações que conseguem sustentar um grande número de usuários e um grande throughput, né? A segurança, justamente por ela estar inserida dentro de uma JVM, e ela tem uma sintaxe similar ao C, ao C++. Não sei quem já viu aí C, C++, mas se já viu, já está praticamente em casa. É uma linguagem simples, ou seja, a sintaxe para você escrever Java ela é muito intuitiva, né? As ferramentas de desenvolvimento, que são as IDEs, como a gente se utiliza para trabalhar, elas dão muita agilidade na hora de escrever o código. Então, você dá Ctrl espaço, já vem uma opção de nomes que você pode colocar, assim dizendo que é uma linguagem simples. O slogan inicial da tecnologia, escreva uma vez, execute em qualquer lugar. Acho que esse foi o slogan mais emblemático do Java, que eu acho que é onde ganhou realmente o mercado, né? Você ter essa possibilidade de ter essa portabilidade. Isso daí, né? A gente está falando nos anos 90. Então imagina só, nos anos 90 você conseguir escrever em várias plataformas, né? Era algo muito agradável, né? E também, de certa forma, econômico. Aqui é o índice TIOB. O TIOB ele tem a função de tempos em tempos monitorar as linguagens
para ver o ranking delas, né? Então aqui a gente pode ver que em 2020 o Java está em segundo lugar. Ou seja, para aqueles que ainda têm dúvidas se é uma linguagem atual, eu posso dizer com certeza que é bem atual. Porque imagina só, em 2005 estava em segundo lugar, né? Em 2020 continua em segundo lugar. Então, assim, não é apenas sistemas antigos que estão sendo mantidos até hoje. Ou seja, sistemas novos estão sendo construídos a cada dia com Java, né? Mais um indício da grande força que ele tem. Aqui a gente tem o índice GitHub, né? O GitHub é um dos maiores repositórios de código atual que existe. Ou seja, eu consigo desenvolver a minha aplicação aqui de casa, me conecto com o GitHub, jogo todos os meus fontes para lá e meus colegas de trabalho podem pegar aonde tiver, adicionar coisas, alterar e assim a gente consegue trabalhar junto, né? E pelo GitHub, né, conhecido como Facebook dos desenvolvedores, em 2019 estava em segundo lugar. Felizmente eu não tenho a precisão desse ano, né? Que esse ano foi bem atípico, né? Mas acredito que ainda se mantenha lá. Né? Aqui eu vou elencar algumas frameworks, né, que nós utilizamos no dia a dia, né? Tentei elencar as mais atuais, né? Porque de todo esse tempo, né, eu comecei a trabalhar com Java em 2004, já veio um mundaréu de frameworks, né? Aqui nós temos as nossas ideias de trabalho, que é propriamente onde nós desenvolvemos nosso código. Antigamente, pessoal, quando eu comecei em 2004, a gente já usava o Eclipse, né? Alguns remanescentes ainda usam, mas a comunidade acabou migrando para o IntelliJ. O IntelliJ eu acredito que seja bem melhor, é análogo a um Android Studio, a um VS Code, e ele tem algumas versões pagas, mas você pode usar tranquilamente a Community, que é gratuito, você consegue baixar no site tranquilamente. Tem arquiteto, amigo meu, que usa o IntelliJ Community. Eu, por um acaso, uso a versão paga. Aqui nós temos o Maven, o Gradle, que tem a função de controlar do seu projeto, ou seja, eu vou precisar da dependência de uma biblioteca X para o meu projeto. Então, basta você anotar no Gradle ou no Maven qual é a dependência e ele vai acabar baixando para dentro do projeto e também ele é encarregado de fazer o build do projeto. Ou seja, pegar todo aquele código que você escreveu e empacotar para a gente subir no servidor de aplicação ou standalone em alguma máquina de preferência. Temos o Jenkins, que ainda continua sendo muito atual, o Jenkins bem antigo também, para fazer por exemplo, lá na CVC nós utilizamos o Jenkins, tanto para fazer o deploy das nossas aplicações na cloud, lá nós usamos a Amazon, né? Acredito que existem algumas partes da CVC que utilizam alguns outros players, mas o por default é a Amazon. E o Jakes, ele também você consegue automatizar jobs, é uma ferramenta muito interessante, vale a pena dar uma olhada. O GitHub, como eu já tinha citado como repositório, né? E agora nós temos uma framework que eu acho que foi um grande divisor de águas, né? Que é o Spring Framework. Eu acho que 90% das vagas em Java hoje em dia que a gente vê conta com algum pacote do Spring, né? O Spring é um framework que ele tem a ideia de ajudar o desenvolvimento. Então, antigamente, eu iria fazer uma conexão com o banco de dados, era algo um pouco verboso, eu tinha que escrever várias classes para fazer essa conexão, e o Spring acaba fazendo isso por debaixo dos panos. E também algo muito legal que ele tem é a injeção de dependência, assim como o CDI. O CDI ele é menos verboso, o mercado eu acredito que ainda acabe usando CDI, mas eu acho que o mais forte mesmo é o Spring. Aí aqui embaixo eu estou colocando alguns pacotes do Spring, né, para a gente
ou como essa ferramenta ajuda. Então, o Spring Boot. Antigamente, isso aí na Idade da Pedra, né, da onde eu vim, você tinha que fazer a sua aplicação, fazer o build da sua aplicação e jogar esse build num servidor de aplicação. Normalmente um Tomcat, um JBoss da vida, numa ferramenta separada. E o Spring Boot ele trouxe o que para a gente? Ele trouxe um servidor de aplicação embarcado na própria aplicação. Então eu estou lá na minha IDE codificando e tal, eu já dou um play na IDE, ele já sobe um servidor de aplicação que já está dentro e já com a minha aplicação, né? Por default ele vem com o Jet, mas isso pode ser configurável. O Spring Data para fazer essa conexão com o banco de dados. Então, independente do banco que eu queira me conectar, um MySQL, Oracle, um Mongo, você apenas com alguns arquivos de configuração, você já tem essa conexão feita, bem como o gerenciamento do pool de conexões. Temos o Spring MVC, Model View Control, para aquelas aplicações Java que contém também tela, né? Então você constrói as suas telas e toda essa iteração da tela com os controllers e com quem monitora isso, o Spring faz para você. Aqui do lado eu coloquei o JAX RS, que é a especificação para Web Services REST. Hoje em dia acho que é o mais difundido no mercado, né? Vindo do antecessor que era o SOAP, né, que era outro protocolo, falando por WSDL. Embaixo, o JPA e Hibernate também. O JPA, um conjunto de classes para conexão com o banco, e Hibernate, um modelo de relacionar as suas entidades do banco com as suas classes Java. Agora está sendo um pouco técnico, só para a gente ter uma ideia do que está se usando no mercado e vocês terem noção do que um profissional está sendo exigido hoje em dia, né? Mais para frente eu vou colocar isso numa sintaxe mais prática para a gente entender. Utilizações mais comuns do Java. Parte de REST SOAP, ou seja, fazer aplicações em Java que sirvam de conectores para front-end ou para aplicações falando com aplicações. Por exemplo, eu tenho a minha telinha lá feita em Node.js, ou eu tenho meu aplicativo mobile feito em Flutter e eu preciso me conectar com um back-end em Java. Então, basta você fazer uma aplicação Java expondo esses web services e você tem essa conexão perfeita. Ainda algumas empresas utilizam o Java como batch. Por exemplo, eu tenho um arquivo de 1 milhão de registros, eu preciso pegar esse arquivo, fatiar, salvar metade no Mongo, outra eu tenho que gerar um relatório e tudo mais. Dá para você fazer com Java também. Agora, acho que o microserviços, que acho que é a parte mais hype hoje em dia ainda se fala muito em microserviços, né? Alguns anos eu acompanho o TDC e é um ponto sempre que vão batendo e trocando figurinhas, que são pequenos aplicativos Java que funcionam de forma independente, mas com um poder de escalabilidade enorme, né? Ou seja, você tem uma aplicaçãozinha Java que ela consegue escalar muito rápido e independente de quem a use ou não, ela tem todo esse poder dinâmico, né? Aplicações web, que é como eu tinha falado, né? Você fazer as suas telinhas em Java e já se conectar com o back-end. Jogos, a parte de jogos eu não estou muito ciente se o pessoal ainda está usando muito Java para fazer, mas é possível. E a parte de mobile, né? Lá na CVC, quando eu entrei, eu participei justamente do time de back-end do mobile da CVC, né? Então, é algo que é muito utilizado também. Agora, a parte de desenvolvimento. O Java em si,
né, a sintaxe da linguagem e tudo mais, e você aprender laços de repetição e tudo mais, e lógica, e aprender a fazer um bom algoritmo, mas além disso, o que acontece? Existe uma equipe de engenheiros de software que acabaram desenvolvendo padrões e princípios para que você desenvolva melhor a linguagem, né? Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma aplicação que ela é um meio de pagamento e ela tem o cartão da Cielo, o cartão da Redcard e mais não sei quantos cartões. Existem padrões de projetos que te ajudam a escrever classes de uma forma mais inteligente, reaproveitável, utilizando polimorfismo, utilizando herança, né? Assim como é o Solid também. No Solid eu coloquei aqui embaixo, né? O Solid é um acrônimo, né, dos princípios que estão aqui embaixo escritos. Esses princípios foram escritos pelo Uncle Bob, que também é idealizador do livro Clean Code, que eu acabo sugerindo mais tarde também, que tem a mesma função, aproveitar bem esse conceito de orientação objeto e organizar o código de uma forma que, se ele tiver que ser alterado, que seja de uma forma inteligente, sem ter que ficar reescrevendo 1 milhão de classes ou repetindo o código. Chamando aí, eu vou. Aqui a gente tem o DDD, desenvol... aqui a gente tem o DDD, desenvolvimento orientado a domínio, que é o quê? Que é uma técnica onde pode-se dizer que é uma técnica que você separa o seu projeto em pacotes e pensando no reaproveitamento desses pacotes e como, caso você queira alterar algum pacote, não impacte em toda a aplicação. Eu acho que o DDD ele é um dos mais, ele é mais utilizado em todos os projetos Java sério assim, também para outras linguagens como .NET, e vale muito a pena dar uma estudada. Aqui temos o TDD, que é o desenvolvimento orientado a testes. Por puritanismo, o TDD você deveria escrever os testes antes mesmo de escrever a aplicação, para garantir que a sua ideia está bem concisa e que o propósito daquele código esteja bem firmado, né? Assim, na prática, o TDD eu não cheguei a ver ele na sua implementação mais purista nos lugares onde trabalhei, né? Mas o desenvolvimento de testes para a sua aplicação, testes unitários, é assim, fundamental, é o que garante a qualidade do código. E quando você vai se mostrar para o mercado, você ter esse conhecimento, você passa para o gestor já uma certa maturidade, uma certa segurança do que você sabe o que você está fazendo, né? Bem interessante. Aqui eu elenquei alguns livros que possam ajudar nessa caminhada. O Thinking Java, Effective Java, acho que todos aqui têm a versão em português, para aqueles que não têm muita familiaridade com inglês. Assim, aqueles que não têm muita familiaridade com inglês, olha, isso eu falo num âmbito de tecnologia geral, né? Ou seja, sai uma tecnologia nova, sai um framework novo, normalmente sai fora, né? Então, assim, você ter uma proficiência no inglês, pelo menos de você conseguir ler, de você conseguir entender certas coisas, eu acho que é fundamental também. Não vão pensando que assim, para entrar no mercado de trabalho, então, nossa, Miguel, eu vou ter que saber todos os frameworks, eu vou ter que ler todos os livros, vou ter que saber inglês. Não, não é esse o sentido. Aqui estou dando o combo completo, né? O que faria vocês se destacarem assim, subirem meteoricamente. Mas quando eu contar a minha própria trajetória, vocês vão entender que foi um lance bem passo a passo. Aqui os perfis dos profissionais, júnior, pleno e sênior, arquiteto especialista. Na empresa onde eu trabalho
Porque a CVC a gente não tem o arquiteto, né? Lá eles chamam de especialistas, mas é um equivalente. O júnior é aquele profissional que acabou de entrar no mercado. Hoje em dia as empresas já pedem uma proficiência na linguagem, ou seja, você já tem que saber desenvolver, né? Você já tem que conhecer alguns frameworks, já tem que estar meio antenado no mercado, mas o júnior é o profissional que a gente não espera que ele seja a ponta da lança. Ele seja aquele cara que, assim, vai precisar de um programador mais velho para dar uma força. Algumas decisões sistêmicas não é ele que vai tomar, né? Temos o pleno, ele já é aquele profissional que já está com uma vida média na linguagem, ele já consegue fazer bastante coisa sozinha, mas também não é aquele cara que vai tomar as decisões, né? É mais aquele cara que a gente entende que a gente vai passar o que deve ser feito e ele vai entender e vai conseguir fazer sem ter essa força que o júnior vai precisar, por exemplo. O sênior já é aquele profissional que eu entendo assim, mais de 8 anos, uns 8, 10 anos, que é aquele cara que ele sim, ele é o que ajuda o júnior, é aquele cara que ajuda o pleno, é aquele que entende o escopo do projeto de uma forma mais madura, já conseguindo ver possíveis problemas, né? Possíveis integrações. Então, assim, o pleno, eu acredito que uns 4, 5 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia de tempo. O tempo é muito relativo. Por quê? Porque imagina só que amanhã você começa a estudar que nem um louco e curso e não sei o que, e não sei o que lá. Então, assim, você consegue avançar a sua carreira em alguns anos, dependendo de o seu desempenho, né? O arquiteto especialista na parte técnica, eu acredito que seja o topo assim da hierarquia, não dizendo que o arquiteto é o melhor, é o cara que sabe tudo. Longe disso, se um arquiteto falar para você que ele sabe tudo, com certeza não acredite nesse cara. O arquiteto, ele tem a função de ter uma visão mais global do projeto. Então é aquele cara que, nós temos a aplicação aqui, ela está dando algum problema na cloud. É o cara que vai conversar com o infra, é o cara que consegue abrir um painel da AWS para ver o que está acontecendo. É aquele cara que vai sugerir tecnologias, que vai sugerir quais padrões devem ser utilizados. É aquele cara que vai dar uma olhada no código, vai ver se está bom, se não está. É aquele que vai sugerir boas práticas. É alguém que já tem um pouco mais de vivência, que não vê só código, mas vê todos os encaixes que esse código tem para funcionar de uma maneira perfeita, tá? Bom, agora vamos falar de coisa boa. Até agora a gente tem, até agora a gente deu uma resumida de como é o mundo Java, né? E muitos devem estar se falando assim, nossa, mas puta, deve muito difícil esse Java, e nossa, olha quanta coisa tem que saber e tudo mais. Porém, todo esforço tem a sua recompensa, né? E aí também os salários, eles são um grande indicador de como está viva essa tecnologia, né? Hoje em dia, sem brincadeira, eu recebo uma média, acho que de umas 3, 4 vagas por semana. E assim, não sou eu, não sou nenhuma sumidade no Java, mas todos os meus colegas arquitetos, o pessoal lá da empresa que é pleno, que é júnior, sempre estão assediados. Engraçado que teve essa pandemia, né? E todo mundo me perguntou: Nossa, Miguel, você está na CVC, turismo, tudo mais, você está preocupado? Cara, por incrível que pareça, as vagas parece que duplicaram. Porque eu acho que com esse band de todo mundo em casa e a necessidade de tudo ser digital, né? A procura acabou aumentando mais ainda. Aí aqui eu coloquei só para a gente ter uma ideia de valores, né? Então aqui a gente está falando de 3 mil um profissional júnior. Olha, eu acredito que para São Paulo essa média é mais alta.
tá? Assim, ver um júnior ganhando 4 mil CLT não é algo que eu ficaria espantado. Muitas empresas preferem contratar como pessoa jurídica, né? Que acaba subindo ainda um pouco mais esse valor. O pleno, na faixa de, acredito que em São Paulo, uns 5, 6 mil, chegando a talvez uns 7 mil. E para sênior, eu acho que uns 9, 10 mil CLT, né? Eu acredito que seja isso mesmo. Vaga de especialista, arquiteto, acredito que pela necessidade, falando em CLT, pode chegar a 15 mil, 16 mil. Não, não é algo que eu me surpreenderia. Esses salários mais altos não é o meu caso, tá? Só para deixar claro aqui. Agora eu vou contar um pouco para vocês da minha trajetória profissional, né? Que eu acho que vai ajudar a esclarecer todos aqueles que estão com dúvida de entrar no mercado, né? Sempre que alguém fala assim, vem aqui um arquiteto, vem aqui um especialista, todo mundo já fala, nossa, cara, mas vou contar um pouco de como aconteceu comigo para vocês entenderem, né? Bom, na época eu queria fazer faculdade, não sabia o que fazer, né? Eu trabalhava em um mercado, ganhava R$ 500 por mês e queria ganhar mais dinheiro, né? De uma forma rápida, né? Aí o que que aconteceu? Um amigo meu na época que era motoboy, ele chegou com o jornal e falou assim: olha, mercado que mais contrata, TI. Aí eu olhei e falei assim, mas eu não sei nem ligar o computador. Aí ele virou para mim e falou assim, e eu que nem tenho. E aí foi os dois entrando, nos matriculamos, né, na faculdade de TI. Eu acabei, meu primeiro estágio, barra emprego, foi com suporte de hardware, né? Ficava carregando impressora o dia inteiro para lá e para cá. Até que um irmão de um colega meu chegou para mim e falou assim, Miguel, por que você não vai programar em Java? Aí eu falei assim, mas programar em Java me parece um negócio tão difícil. Tô vendo na faculdade C, já me enrola e não sei o quê. Daí ele falou assim, olha, eu tô quase comprando um Audi com o dinheiro que eu tô recebendo. Na época ele já, além de trabalhar em Java, ele já dava aula na Sun, que era a antiga detentora da tecnologia, né? Hoje em dia o Java foi comprado pela Oracle. E aquilo ali me despertou os olhos, né? Aí o que que eu fiz? Comprei um livro de Java, comecei a estudar, achei que não estava indo muito bem, acabei fazendo um curso na própria Sun, né? Isso muito tempo atrás. Acabei que também não aprendi muita coisa, porque a maioria do pessoal que fez o curso já eram programadores, né? Já tinham essa proficiência e eu não programava em nada. Continuei estudando, 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 até o momento que eu falei assim, nossa, já fiz uns 150 Hello Worlds aqui. Tô bom pro mercado. Acabei indo pro mercado. Eu lembro que o meu primeiro projeto foi para a Caixa Econômica, através da Politec, se eu não me engano. Bom, tá aí que fiquei uma semana. Fiquei uma semana, já me demitiram. Acho que os Hello Worlds que eu estava fazendo, eles não eram o suficiente, né, para eu conseguir me manter no trabalho, né? Aí deu um tempo, arrumei outro emprego e tal, e mais animado, e estudo daqui, estudo de lá. Fiquei 3 semanas. E assim, o interessante disso é que eu comecei a olhar os outros profissionais e eu falava assim, nossa, mas por que eles conseguem e eu não? E eu sempre tentava me dar desculpa. É que eles já vieram de colégio técnico, é que eles já são mais inteligentes e tudo mais. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a anotar
tudo que eu ouvia os programadores falando, que era algo técnico sobre o Java, eu ia anotando e ia pesquisando em casa. Obviamente que antigamente a gente não tinha essa gama de informações que a gente tem hoje, né? Hoje em dia você consegue contratar um curso na Alura, você consegue contratar um curso na Udemy de R$ 30 e você já aprender frameworks e padrões e tudo mais, assim de uma forma até de mão beijada, né? Até mesmo hoje em dia, quando eu tenho assim um pouco de preguiça de ficar pesquisando muito, às vezes vejo um cursinho de R$ 30, vejo um tópico do cara e já aprendi o que eu queria, já fecho e bora. E aí continuei nessa caminhada, acabei que entrei numa consultoria, acabei encontrando uma equipe muito legal, né? Eu acho que dos perfis do programador Java é você ter essa humildade, né? De conseguir aprender com seus colegas, de não ter aquele. Hoje em dia a gente vê muito ego dentro da programação, eu sei mais aquilo. Às vezes o profissional com medo de falar para o colega, eu não sei fazer isso, o que ele vai achar de mim? Mas a verdade é que depois que você tem aquele conhecimento, ninguém tira de você, né? Então, acabei indo, para vocês terem ideia, com 25 anos, eu já tinha meu carro e já morava sozinho e pagava todas as minhas contas através do Java. Lógico que eram outras épocas, né? O mercado era muito mais agressivo, então existia aquele modelo de pessoa jurídica, onde que existe até hoje, mas de uma forma onde existia o famoso hora aberta, que é que você pode trabalhar quanto tempo você quiser, basta você alinhar com o seu gestor. Então era comum para mim ficar rodando madrugada e madrugada trabalhando, às vezes com um valor hora não tão alto, mas conseguindo fazer caixa, né? Aí um belo dia acabei atendendo a Claro, né? Onde eu fiquei alguns anos atendendo a Claro e mudei de consultoria e nessa nova consultoria eu já fui convidado para ser líder técnico, né? Isso daí está falando, sei lá, uns 12 anos atrás, né? Acabei já liderando uma equipe, daí foram surgindo novas oportunidades. Acabei substituindo um arquiteto em outra empresa, então acabei já ganhando o título de arquiteto também. E aí fui vendo, né, o que um arquiteto em si precisava fazer e estudando. Isso daí eu acho que é importante frisar, né? Não só na área de programação, mas qualquer meandro da área de TI, o profissional de TI ele precisa ter aquela gana de estar sempre estudando, estar sempre se renovando. Por quê? Porque a tecnologia ela muda de uma forma muito voraz, né? Então, às vezes, você está naquele seu projeto que é um legado, que é coisa antiga e tudo mais, e quando você vai ao mercado, você vê que o mercado já estão pedindo novas coisas, se você não se atualizou, você vai ter que correr atrás para se adequar a essas vagas, né? É legal frisar também que quando eu falo em vagas, não é só BR. Então, assim, aqueles que pensam, pô, eu queria ir para fora do país, ou eu queria fazer um intercâmbio, você muito bem consegue fazer isso com Java. As mesmas vagas que tem aqui no BR, tem em Portugal, onde o pessoal está indo muito, tem nos Estados Unidos, eu tenho colegas que estão lá, Canadá, então, sedento de profissionais Java. E isso é muito legal, né? Nesse meio tempo, houve um desafio para mim, onde eu fui atender o Itaú BBA. Aí já não era com Java, era com SO, né? Depois, se alguém quiser entrar no meu LinkedIn, quiser bater um papo ou mandar e-mail, eu deixei meus contatos, né? O Israel tem também. E era uma vaga para especialista SOA da IBM, onde eu acabei fazendo alguns cursinhos pela própria consultoria que eu estava e eu tive que passar numa prova de conceito no Itaú BBA. Então ficou uma banca de examinadores, né, gerentes e arquitetos e tudo mais, colocaram um telão com a ferramenta, né, que era o BPM da IBM,
E aí começaram a me sabatinar, e debuga o BPM, e cria uma tela, e faz não sei o que lá. E acabei passando e ficando uns 2 anos mexendo só com SOA. E nesse meio tempo dando aquela estudada em Java, porque sempre é bom ter o plano B, né? Que foi bem o que aconteceu. Acabou esse momento, eu acabei retornando para o Java. Então, eu acabei indo para a fábrica, né, de uma consultoria aqui do Brasil, que não sei se é legal falar o nome, mas é uma das maiores do Brasil. Eu acabei sendo líder dos desenvolvedores Java, então assim, eu tive muita interação com o pessoal que estava começando, né? É até engraçado contar que teve um rapaz, né, que um belo dia me apareceu na CVC para fazer entrevista, né? Eu era o entrevistador técnico, né? Então ia comigo um gerente de equipe, e eu como técnico. E acredito que fazia, acho que uns 5 anos que eu não vi esse rapaz, né? E ele estava bem no começo da carreira, assim, né? Muito prestativo, sempre querendo aprender e tudo mais, mas estava no começo da carreira. E ele pediu para mim o salário de R$ 12.000. Assim, infelizmente não deu para pagar os R$ 12.000 para ele, porque já é um salário de um profissional que tem que ter um pouco mais de vivência no mercado em si, não só da linguagem. Mas isso me motivou bastante, mostrou que o nível que você se classifica é o nível que você quer. Tudo bem, eu não achava que ele estava pronto para aquela vaga, mas ele tinha essa gana de tipo, eu estou pronto. Eu acredito muito que assim, que ele vai estar pronto em pouco tempo, sim, talvez até em menos tempo que eu mesmo, porque ele teve essa gana, né, essa vontade de ir para cima, né? E como não é importante esse lance de nomenclatura de júnior, pleno, sênior, arquiteto, quando eu entrei na CVC eu fui fazer a minha entrevista e tudo mais, né? E por coincidência, um dos profissionais que era um líder de equipe que estava me avaliando, a gente prestou serviço para a mesma empresa no primeiro projeto que eu fui como da equipe. Então ele já me reconheceu, ele falou assim: não, Miguel não precisa nem falar, porque eu conheço ele, já é do mercado há muito tempo e tudo mais. Mas daí eles falaram assim: ó, mas tem um porém. Essa vaga que a gente tem aqui, ela não é para arquiteto, ela é para Java Senior. Tem problema para você? Você não vai se sentir tal e tudo mais? Eu falei assim, não, imagina. Eu falei assim, nós acertando um valor, né? E eu tenho a oportunidade de mostrar o meu trabalho, para mim tá perfeito, né? Aí tive mais uma entrevista com o diretor, né, o antigo diretor da CVC, que era algo muito atípico, né? Normalmente ninguém fazia entrevista com ele. Acho que do tempo que eu tô lá há 4 anos, acho que eu fui um dos únicos que eu vi fazer. E ele também me veio com esse mesmo dilema de tal, de se eu achava que se eu ia me sentir inferior, ou se eu ia procurar outra vaga. E eu falei assim, não, para mim não importa o título, para mim o que importa é a oportunidade, né? Acabei desenvolvendo a parte do back-end para o mobile, que até então estava um pouco parada na CVC, e daí deu uns 4, 5 meses, foi formada a primeira equipe de arquitetura. Não, o salário não pode contar, não. Foi formada a primeira equipe de arquitetura, né? Me mantive nessa equipe e houve a separação. A CVC, ela acabou. A CVC é uma gigante, né? Ela acabou comprando várias empresas e acabou se formando o time do B2B, né? Para quem não está muito familiarizado, o B2B são aquela parte do sistema que se comunicam com os sistemas internos. Então, assim, nós não expomos para o cliente final, o cara que vai. O cara, quero buscar uma passagem, ele não fala direto com o meu sistema. O meu sistema fala com os outros sistemas da CVC. E atualmente estou lá na CVC há 4 anos,
como arquiteto do B2B, minhas funções são o quê? São fazer o alicerce do desenvolvimento para os programadores. Então, assim, escolher tecnologias, lógico que não sou eu, né? É um time. Escolher as tecnologias, escolher boas práticas de programação, escolher quais ferramentas vão analisar a qualidade do código. Queremos, por exemplo, uma tarefa que foi um pouco atípica, eles queriam colocar um sistema de monitoria na CVC, né, que é o Dynatrace, que é uma ferramenta potente. Também caiu para mim fazer a POC da integração dessa monitoria. E é isso aí. A dica que eu tenho para dar é, então, assim, não se assustem com o tanto que a linguagem pede. Porque, assim, depois que você engrenar e você começar a encontrar os mecanismos de estudo que façam você compreender aquilo que é necessário, se eu conseguir, eu sou a prova viva de que qualquer um consegue, porque eu era totalmente indiferente para TI, tô aí há mais de, já nem mais, já tô velho, né? Já nem sei mais quantos anos, uns 17, 18 anos. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da minha abordagem. Tentei enfatizar alguns pontos que eu acho necessário para você já ir pegando do que espera vocês, caso optarem pela programação em Java. E é isso aí. Israel. Só abrir o meu microfone aqui. Miguel, não esqueça de colocar. Eu te mandei o link não, o Uhum, QR Code para você mostrar na tela aí para eles. Pode colocar já. uhum, Uma coisa muito legal é que às uhum. vezes a gente não se sente preparado para uma determinada vaga Sim, e as coisas vão acontecendo de sem uma maneira dúvida. muito tranquila, né? Isso é muito legal. Você falou, sim, em vários aspectos eu identifiquei a minha carreira com a sua também. Principalmente quando a Bacana. gente não se sente pronto para uma vaga, respira fundo, cria coragem. Isso foi o que a Ana Lida falou hoje, né? Cria coragem, uma mente positiva, vai Uhum. lá e encara o desafio para seguir adiante. Alguém tem É, uma pergunta para o professor Miguel? Muita gente agradecendo aí, Miguel, a sua palestra, viu? valeu. E o grande ponto é o seguinte: eu assim, imagina que eu estivesse, fiz meu curso, estou lá no segundo, terceiro ano, já conheço C++, já vi Uhum. estruturas de dados, já trabalhei com estruturas de dados orientadas a objetos, Objetos. então já formalizou a disciplina de orientação a objetos Uhum. assim, sei bem a estrutura de C++, sei Python muito bem. E aí, o que eu Uhum. faço? Dá para encarar uma vaga de Java só com isso? Ou eu preciso fazer alguma coisa? Não, seria interessante você ter a proficiência na linguagem. Então, ó, gente, vou dar aqui o caminho das pedras, hein? Primeiro, eu vi alguém perguntando sobre site para procurar emprego. Olha, eu sempre procuro no LinkedIn, sempre não, né? Eu não estou procurando vaga, mas todas as minhas iterações sobre vagas são no LinkedIn. Então, assim, quem não tem LinkedIn é importante ter. Lembrando que o LinkedIn é uma rede social, né, mais voltada para trabalho, então é interessante o pessoal, assim, ter um perfil mais sério no LinkedIn. Lembre que aquilo ali é a imagem que você está passando para o cara que vai te contratar. Ah, eu preciso tirar uma foto de terno e gravata? Não, não precisa. Mas também não, tentar levar esse perfil de uma forma mais séria. Quanto aos cursos e tudo mais, eu gosto muito, ó, o que eu vejo muito pessoal utilizando, ainda mais quem não tem muita proficiência em inglês. Alura, Global Code, o Udemy. Então, assim, basta. Acho que o pessoal está perguntando de QR Code. Eu que tenho que. Não, não, não. Eu já estou providenciando aqui e já vou Ah, mostrar.
Tá. Então, existem cursinhos, né? Imagina assim, eu estou um pouco inseguro, não sei se eu vou contratar um curso muito caro e tudo mais. Eu tenho as soluções para você. Entra no Udemy, cursinho de R$ 30, Java como programar, Java primeiro passos, Java para iniciantes, ou seja, lá eles já vão dar uma digerida para vocês, né? Que é algo que é muito positivo. Antigamente a gente tinha que ficar comprando livro, eu até citei alguns livros aqui. Os livros que eu citei não são irrelevantes de forma alguma. Então, assim, agora, agora vocês estão no momento de tipo assim, como virar programador. Mas logo na sequência, vocês vão pensar como ser o melhor programador, entende? E aí entra tudo aquilo que eu falei, entendeu? Entra aqueles livros, entra aquelas metodologias, são metodologias fundamentais para você ter um diferencial no mercado. Então, assim, eu me vejo como se eu estivesse contratando, né? Se eu tivesse lá na CVC e entrasse um profissional júnior e ele já me falasse que ele já tivesse algum conhecimento desses aspectos, desses padrões, com certeza ele ia passar à frente de muita gente, viu? Porque assim, o framework a gente acaba aprendendo, tem tudo quanto é lugar, mas o conceito, o como fazer um código bem feito, esse é um diferencial, na minha opinião, essencial. Então eu começaria por esse ponto, sabe? Eu pensaria em cursinhos mais baratos, para você já ir tendo uma noção da linguagem, já iria começar montando o ambiente em casa, já baixando o IntelliJ, já baixando a JRE do Java, já ir fazendo seus primeiros Hello Worlds, e começar a entrar em fórum de discussão. Então, hoje em dia é algo muito fácil, né? Você tem um problema no seu código, basta você copiar e colar aquela linha de problema e já vai aparecer um mundaréu. Normalmente, quando eu vou consultar algum problema que eu estou tendo no meu código, eu vejo pelo Stack Overflow. Só que tem aquilo que eu falei, que é em inglês, né? Mas tem Aham. muitos comentários em português também. Então, eu acho que eu partiria por aí. Pensaria em Entendi. cursinho mais leves e uma vez que já tivesse na minha casa montado um ambiente, já tivesse com o meu Hello World, já tivesse começando a montar algumas coisas, aí pensaria, bom, agora talvez ir para um curso a mais caro ou continuar estudando por conta seria o caminho. Aí você vai se perguntar, mas o que eu vou estudar, Miguel? Muito bem, vamos chegar lá. Você vai entrar no LinkedIn, vai procurar vaga de Java nível júnior. E aí vai vir o quê? Uma lista de coisas que eles estão pedindo no mercado. Ah, Miguel, então para tudo eu vou ter que contratar um curso? Não. Na verdade, você não precisa contratar curso de nada se você quiser. Você pode muito bem pegar aquele tópico e ir estudando. Existem diversos sites que ensinam em português, em inglês. Uhum. E aí, quando você se sentir confiante, você se aplica à vaga. Lembre-se que vocês têm que vencer essa barreira do medo também. Porque foi como o Israel falou, né? A gente parece que nunca está pronto para aquela vaga, né? Fica, perdão, fica sempre aquela insegurança. E essa insegurança ela vai ter até hoje, né? Eu muitas vezes, Sim. às vezes, né? É, até mesmo eu, né? Quando eu vim aqui montar essa palestra e tudo mais, eu também tive a minha insegurança. Pô, será que eles vão gostar? Será que não vão? Entendeu? É a mesma coisa quando você se aplica uma vaga. Será que meu conhecimento tá bom? Será que o cara vai gostar de mim? Assim, você ter essa. E mesmo contando um pouco da minha história, lembra? A minha primeira vaga, eu fiquei uma semana. Eu acho que foi um tempo recorde. A minha segunda vaga, eu acho que eu fiquei 3 semanas. Então, assim, se eu tivesse parado por ali, hoje em dia.
eu não teria tudo aquilo que eu tenho, né? Que eu ganhei através do Java e da tecnologia em si. Sim. Eu acredito que o mercado esteja, ele, na verdade, ele está muito aquecido, né? Principalmente vagas na Finlândia, Noruega, Canadá, entre outros países, né? Países numa situação econômica muito melhor. E é isso, assim, tem que começar por algum lugar e que seja sempre bom para você. Se você tiver numa vaga, não estiver aprendendo nada, saia dela, porque quando você está no início de carreira, não é hora de ganhar dinheiro, é hora de ganhar conhecimento, Sem e é dúvida. isso que te vai fazer um profissional muito melhor no mercado. Professor Miguel, muitíssimo obrigado pela sua participação, por Uhum. compartilhar a sua experiência conosco. Eu acho que é isso que faz sermos melhores, né? Olhar o próximo e falar, pô, eu também consigo. Eu também passo por isso, os meus alunos sabem disso. Eu sempre falo da minha experiência em sala de aula, principalmente alguns caminhos que eu passei, justamente para dar isso, para dar essa liga, essa conexão e mostrar, ó, é possível e basta força de vontade. Muitíssimo obrigado, professor Miguel. Imagina. O professor, deixa eu só te interromper, que eu vi uma pergunta falando sobre Kotlin e mobile. Fique à Para vontade. aqueles que estão pensando em se aventurar nesse mundo mobile, vai uma dica do Miguel aí. Eu também sou entusiasta em mobile. Atualmente eu estou estudando Flutter. Para vocês terem ideia, na CVC é utilizado Flutter como padrão. É uma linguagem híbrida que funciona tanto para iOS quanto Android e é muito similar ao Java, o jeito de programar e a sintaxe. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, eu olharia. Olha, a última vez que eu vi uma vaga para Flutter, eu acredito que era para pleno, eu acho que estava girando em torno de R$ 7.000. Tem que falar um pouco em valor, né, professor, para dar Ah, sim. aquela, para É, eles entenderem a expectativa, né? Para mim, acho que foi um grande motivador. Não você trabalhar para o dinheiro, mas assim, você estudar bastante e saber que aquele seu estudo vai ser recompensado, né? Eu acho que é muito gratificante também, muito bacana. professor, muitíssimo obrigado, viu? Nós teremos outra Obrigado. palestra agora às 10 horas. Tá perfeito. É, e até a próxima. Até, Espero que receba bem os nossos alunos aí na CVC, com sempre que eles se certeza, candidatarem. com E é certeza, isso. com Muitíssimo certeza. obrigado, professor. Um Bom grande dia a abraço. todos, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Até mais. Até mais.